Hoje é um prazer muito grande, particularmente para mim, porque eu sempre vejo o Christopher participando bastante e ativo na Igreja de Forte. Ele ajuda em tudo, ele está no louvor, ele ajuda a carregar coisa, ajuda a descarregar coisa, ajuda a brincar com as crianças. Esse rapaz não tem fim de energia. E uma vez eu vi você numa festa com as crianças, sendo aquele pula-pula na casa do diabo. Rapaz, eu fiquei tão impressionado que o rapaz não cansava, ele pulava, as crianças tudo entretidas, mas ele parecia que estava mais feliz que todo mundo lá. E desde aquele dia eu comecei a prestar atenção em você e te admiro muito, viu, Cris? O Cris, ele nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, ele já mora na Flórida há 2 anos e ele é membro da nossa igreja irmã lá da Brasília Church em Fort Lauderdale. Esse momento é seu, é um prazer muito grande saber que você prega. A gente vai te manter isso na nossa memória, para quando precisar a gente vai te chamar mais. Se Deus te abençoe e te inspire agora, né? Bom, primeiramente eu agradeço a Deus porque o homem só vê o exterior e não o interior, né? Porque se ele me visse interiormente, como eu estava cansado aquele dia na cama, eu acho que ele saberia o que estava lá. Mas eu gostaria de, primeiramente, na verdade, agradecer a oportunidade. Eu passei por um grande tempo sem pregar. E pela graça de Deus, eu recebi, esse é o meu segundo convite esse mês. Parece que o ano de 2020 começou a todo vapor. E alguns anos atrás eu fiz um propósito com Deus e eu falei assim: Deus, eu não sei nem se eu falo aqui, porque a última igreja que eu falei isso, o bicho pegou. Então, mas eu vou falar assim mesmo, porque eu fiz um propósito com Deus de que se Ele precisar de mim, o que for que Ele me chamar, eu estou à disposição e vou. E pela graça de Deus eu tenho feito o maior esforço para cumprir com essa palavra. Deus tem me chamado, e nas vezes que Ele tem me chamado, eu tenho sido grato, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá prazer. Falar é uma coisa que me dá prazer. Minha namorada que o diga, ela deve compreender muito bem o quanto eu gosto de falar. Mas para essa manhã eu trouxe uma mensagem especial, só peço licença. Eu gosto de fazer um acompanhamento. Ok. Gostaria de pedir para os irmãos para que nós entrássemos em atitude de oração, para que falássemos com Deus. Querido bom Deus, Senhor, que oportunidade tremenda o Senhor está me dando mais uma vez, oportunidade de falar para essas pessoas. Senhor, como eu sei que todas essas pessoas sabem, as palavras que serão faladas aqui, agora, nesse momento, não serão mais provindas de mim, Senhor, serão provenientes de Ti, Senhor. Senhor, tira qualquer orgulho e abra o coração dessas pessoas, e que tudo que eu disser aqui seja audível e compreensível para todos os que estão aqui, Senhor. Abençoa-nos e guia-nos em nome de Jesus. Amém. É interessante porque eu acredito que todos aqui, no momento em que levantaram da cama, aliás, antes de levantarem da cama, abriram os olhos e já começaram a fazer planos, certo? Você abre os olhos, aí você começa a pensar: eu preciso me programar para que o café da manhã esteja pronto em tal horário, eu preciso me programar para sair tal horário, para ir para a igreja, para poder chegar a tempo para a escola sabatina, porque eu tenho esse compromisso, e você começa a fazer planos. A vida começa desde que você abre os olhos, se não até algumas pessoas ainda que nem dormem direito durante a noite, porque estão ali, maquinando na cabeça: meu Deus, quanta coisa que eu tenho para fazer amanhã, né? E a vida é feita de planos, todos nós temos muitos planos. E na Bíblia, ela vem falando, ela complementa um pouco essa questão dos planos. Como nós devemos fazer esses planos, que caminho devemos tomar em relação aos nossos planos. Só que se a gente for dar uma analisada na Bíblia, ela coloca pra gente que nós sim podemos fazer planos, mas que nós devemos o quê? Consagrar esses planos a Deus. Eu gostaria de chamar vocês para que nós abríssemos a nossa Bíblia em Provérbios 16,
3. Provérbios 16, verso 3. Amém? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí eu pergunto para vocês, o que seria consagrar? O que seria para vocês consagrar? Se você vai procurar no dicionário, eles vão falar dedicar a Deus. Dedicar a Deus. E o que seria dedicar? É entregar, né? Você desejar a bênção sobre algo que você necessita. Então, quando você consagra algo, quando você consagra uma pessoa, você está dedicando essa pessoa a Deus. Então, quando você faz seus planos e consagra esses planos a Deus, você está o quê? Você está dedicando a Deus e você está rogando as bênçãos dele sobre esses planos. Só que nós podemos, Deus ele vai abençoar qualquer plano que você fizer? Não é simplesmente você chegar e fazer um plano e ele vai consagrar para você, ele vai abençoar. Não. Por quê? Porque para Deus abençoar, ele só vai abençoar algo que condiz com o que ele quer e deseja para você. Certo? E na Bíblia nós vemos vários versos que nos levam a entender um pouco mais sobre os planos. Mas nós precisamos entender que planos na nossa vida são essenciais. Nós temos sim que fazer planos. Por exemplo, você tem que fazer um plano financeiro. Você tem que fazer um plano de futuro, um planejamento do seu futuro. Você tem que se organizar. Isso é muito importante. Não me entenda errado, nós temos sim que organizar a vida. Mas se nós formos pegar, por exemplo, histórias como a de José, a de Daniel, a de Abraão, na Bíblia fala sobre qual era o planejamento deles? Não fala. Na Bíblia fala que eles simplesmente seguiram os planos de Deus. Eles simplesmente se entregaram nas mãos de Deus e foram. Só que aí vem uma parte muito importante, mas bem pequena, que entra nos nossos planos, que são os planos de decisões, que é o momento onde a gente decide aquilo que a gente vai fazer. Abraão, por exemplo, Deus sugeriu para ele: eu quero que você saia da casa da sua parentela e vá para onde eu vou te mandar. E ali, Abraão, ele fez planos, obviamente, para seguir aquilo que Deus tinha falado. Ele organizou toda a família dele, todos os servos dele, organizou todo o gado dele e fez um planejamento como eles andariam nesse caminho, nessa peregrinação. Eles tinham como saber para onde eles iriam? Não, ele não sabia. Tinha como saber quanto mantimento ele ia ter que levar? Não sabia. Então o que ele fez? Ele separou o que parecia viável. Aí entra a parte do homem. E aonde entra a parte de Deus? Se o suprimento não der nesse caminho, Deus com certeza vai suprir as suas necessidades. Se você se sentir cansado, com certeza Deus vai estar lá para te suprir, para te dar energia. Se faltar água, Deus vai abrir um poço para você. E nós vemos várias histórias da Bíblia onde Deus, ele dizia para as pessoas o que elas tinham que fazer, e elas faziam os planos dela, e Deus ia controlando, ia regendo. Por quê? Porque essas pessoas entregavam a vida para esse Deus maravilhoso, e Deus abria exatamente o caminho que eles precisavam trilhar. Agora, outras pessoas também na Bíblia, existem outras pessoas também na Bíblia que não fizeram planos, como por exemplo, José. José não teve planos. Talvez o plano dele era ficar ali perto do pai dele, acompanhar a velhice do pai dele, conviver com o pai dele, né? Aquele chamego que o pai dele tinha com ele, devia ser maravilhoso, ganhar aquela túnica maravilhosa. E ele, com certeza, ele aspirava que ele ia com os sonhos dele, talvez ele entendia aqueles sonhos,
Talvez ele entendesse aquilo e entendesse, não, peraí, então provavelmente sou eu que vou guiar as coisas do meu pai. E talvez essas fossem as aspirações de José. Só que Deus tinha coisas muito maiores para ele. Só que antes dele chegar nesse ponto, ele tinha que passar por um momento de preparação. E qual foi esse momento de preparação? Uma vez eu ouvi um sermão do pastor Fernando Iglesias e ele falava assim, que é muito fácil, né? A gente escutar as histórias da Bíblia. Porque a gente escuta as histórias da Bíblia como, por exemplo, José. José, ele era um filho mimado, né? De certa forma mimado. E ele simplesmente, os irmãos criaram raiva dele, venderam ele como escravo. Depois que venderam ele como escravo, ele foi para o Egito. Lá no Egito ele foi preso. No Egito ele cresceu, né? Era o melhor servo de Potifar. Depois a esposa de Potifar fez aquilo que fez com ele. Ele foi para a cadeia, realizou um sonho e virou governador do Egito. Olha que beleza. Já pensou se a nossa vida fosse narrada assim, só por tópicos? Ia ser uma maravilha, né? Porque a gente ia pegar os pontos principais da nossa vida e estava tudo feitinho. Só que quem conta, quem escuta, não viveu cada trecho da vida, né? E José, ele passou por coisas muito difíceis. Imagina, eu não sei quantos aqui já tiveram uma briga com o irmão. Não sei. É uma situação bem difícil. Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema. É uma situação bem difícil. E às vezes tem gente que fica tempo sem falar. Agora você imagina, você chega para os seus irmãos, meus irmãos, e você não sabe o sentimento que está dentro deles, e eles te jogam dentro de um poço. E pior, não sei se é pior, porque alguns tinham intenção de matar, né? Mas depois eles te vendem como escravo. Imagina o sentimento de José em relação a isso. Imagina o sofrimento que ele passou nesse momento. O planejamento de José não era esse, com certeza. Não era esse o plano que ele tinha para a vida dele, para o futuro dele. E de repente, ele se vê saindo dali da terra do pai dele, por causa que os irmãos dele venderam ele, e ele estava indo para onde? Para o Egito. De repente ele se vê onde? No Egito. E ele olha para todo o planejamento que ele tinha para a vida dele atrás, e o que acontece? Se frustra. Nada do que ele tinha pensado que poderia acontecer na vida dele, aconteceu. Por quê? Porque ele foi levado para outra cidade. E lá ele passou por todas essas frustrações, por todos os pesares que ele passou, até que um dia Deus trouxe a bênção dele se tornar um governador do Egito. E quando ele se tornou um governador do Egito, se realizou aquele sonho que ele tinha tido antes, e ele se tornou uma bênção para o mundo inteiro, porque o fato dele ter reservado aquele alimento, estocado aquele alimento, salvou o mundo, né? Então Deus, ele às vezes, ele te leva por planos de purificação, por planos de fortalecimento. Ele permite que coisas difíceis apareçam na sua vida, para que você consiga aprender e ele consiga trabalhar exatamente onde ele quer trabalhar na sua vida. Então, o primeiro ponto do nosso sermão é: consagre tudo a Deus. Se a gente abrir lá em Provérbios 19, 21, Provérbios 19, 21, versículo 21, vai falar o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, é o que eu estava falando. Nós podemos fazer planos, mas é a vontade de Deus que prevalece. Se nós formos lá para Jó, um livro antes de Salmos, Jó capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim: foram-se os meus dias
Os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Então, os planos que a gente faz, o que acontece com eles? Eles só nos trazem frustrações. Somente frustrações. Você pode até tentar fazer os seus planos, você pode se organizar, você pode construir um planejamento para a sua vida, mas se você não colocar Deus à frente desses planos, o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque os planos do homem só trazem frustrações. Jó teve os planos dele frustrados, os planos dele foram frustrados. Por quê? Porque tudo que ele tinha construído, toda a visão que ele tinha da família dele, ele perdeu. Por quê? Porque aquilo que não está nas mãos de Deus, que não é da vontade de Deus, se perde. Então, nós devemos, reforço aqui que nós devemos sempre dedicar e colocar nas mãos de Deus. Só em Provérbios, nós temos 10 passagens de Provérbios que falam sobre planos, as necessidades da gente fazer planos e de organizar a nossa vida, mas sempre lembrando de que Deus, Ele tem um plano muito maior para a gente, e que Ele quer conduzir a nossa vida, e que Ele que quer direcionar exatamente onde você precisa estar. A irmã Rosana falou para a gente hoje uma passagem que já estava no meu sermão, e nessa passagem de Jeremias 29:11, é uma passagem que, assim, em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que não foi tão difícil assim, porque Deus estava do meu lado, e eu enfrentei de uma maneira que nem eu sei de onde veio a força, mas em Jeremias 29:11 fala que eu é que sei os pensamentos, os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar aquilo que você desejar. Então, nós sim podemos fazer os nossos planos, mas Deus, Ele vai filtrar. Ele é quem sabe o que é melhor para você. Ele é quem, ele vai pegar assim, você quer isso? Ok, mas espera aí, isso aqui não vai ser bom, isso aqui vai ser legal para você, vou deixar, não, mas isso aqui vai te atrapalhar. E não é incrível isso? Não é incrível? Um ser onisciente, onipotente, um ser que olha e ele sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida, ele está ali regendo tudo para você. Ele está tentando te mostrar, meu filho, segue por esse caminho. Mas às vezes a gente é tão teimoso que a gente não segue. Aí você me pergunta, mas espera aí, então quer dizer que se eu não seguir os planos de Deus, eu vou me frustrar sempre? Eu vou ter uma vida medíocre, eu vou ter uma vida pobre? Não quer dizer isso. Tem muitas pessoas que vivem distantes de Deus, mas ainda assim são abençoados, porque eles têm riquezas, eles conseguem construir, mesmo sem Deus, um grande patrimônio e supostamente viverem felizes. Só que o grande problema é que, se a gente vê lá em Salmos 81, de 8 a 12, em Salmos 81, de 8 a 12, fala bem assim: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutaste, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Na linguagem internacional fala assim no último versículo: mas meu povo não quis me ouvir, Israel não quis obedecer-me, por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. De tanto você insistir,
num plano, Deus ele não pode ir contra ele. Ele não pode, porque Deus dá um livre-arbítrio, e ele não pode interferir no livre-arbítrio. Se ele coloca para você, olha, meu filho, ele dá a palavra dele para a gente, e ele fala assim, meu filho, não faça isso. Não faça isso porque isso te faz mal. Mas se você colocar no seu planejamento, e insistir, e falar, e chegar um momento que você fala assim, Deus, eu não quero saber do que o Senhor tem para mim, eu quero seguir a minha vida, ele vai frustrar os seus planos? Não. Ele vai deixar você se frustrar sozinho. Porque o povo de Israel, eu não sei se vocês lembram, tem a história do maná. Eles recebiam todos os dias, era incrível, vocês conseguem imaginar isso? Todos os dias pela manhã chovia o maná, e as pessoas iam lá, recolhiam aquele maná, levavam para casa, cozinhavam, misturavam com o que quisessem, e comiam aquele pão, que tinha sabor de pão de mel, né? Mas na verdade não era um pão. Mas Deus era tão incrível, que Ele supria o povo de Israel. Por quê? Porque Ele tinha um plano para eles. Só que eles não queriam saber dos planos de Deus. Eles não estavam nem aí. E o que eles faziam? Primeira coisa que eles fizeram, criaram um ídolo. Por quê? Porque eles sentiram falta de adorar alguma coisa, de ter uma imagem de Deus. Era o plano de Deus que eles criassem um ídolo? Não. Mas eles o fizeram. Deus impediu? Não. Estava lá. Foi feito aquele Deus. Só que o que aconteceu? Chegou um momento de decisão. Por causa daquela ideia, muitos morreram. Por quê? Porque foi colocado em xeque. Quem vai querer seguir esse Deus, vá para lá. Quem não vai, quem está arrependido e quer transformar a vida, vem para cá. E assim, muitos permaneceram ali e foram mortos. Da mesma maneira aconteceu com o maná. O maná era um plano de Deus, que eles fossem alimentados todas as manhãs. Mas o homem é mau. E o desejo do coração dele é, eu quero carne, né? Eu quero carne. E aí, eles só queremos carne, e imploravam para Moisés, a gente quer carne, a gente quer comer carne. O que Deus fez? Ah, vocês querem carne? Mandou carne para esse povo. E mandou carne de uma quantidade que encheu a terra. Era impossível ver a terra. E se a gente vê Patriarcas e Profetas, lá fala, Ellen White descreve de uma maneira incrível. Você consegue imaginar que você não conseguia enxergar o chão de tantas aves que vieram e caíram perante eles. E eles comeram aquela carne até passar mal. Os planos dos homens são ruins. E a nossa natureza é má. Não é à toa que Paulo, ele descreve a fraqueza dele, dizendo que tudo que eu quero, eu não faço. Mas tudo que eu não quero, esse sim eu faço. Por mais que a gente tente fazer o bem, é muito difícil. Mas se a gente colocar nas mãos de Deus, se a gente confiar nos planos dele, se a gente confiar que tudo vai ser resolvido, se a gente entender que tudo tem um propósito na nossa vida, a gente vai começar a não entender. Porque é impossível você entender a mente de Deus. Não tem como. Mas a nossa fé vai se desenvolver e a gente vai se tornar mais fortes. Por quê? Porque se você passar por qualquer problema, por qualquer desavença, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é: nossa, tá ruim agora, mas eu sei que o que está por vir é muito melhor. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e aí ela me falou assim: como é que faz para aumentar a fé? O que eu faço para ter mais fé? Não sou muito conhecedor, mas uma coisa eu sei, é a prática. É a prática. Porque Paulo mesmo diz, eu não me recordo da passagem agora, mas ele diz que as tribulações vêm para que nós sejamos mais perseverantes. E sendo mais perseverantes, a gente se torna mais fortes. E como consequência, a nossa fé aumenta. Por quê? Porque a gente vai continuar lutando. O homem, ele não luta por nada. Ele tem que ter alguma coisa na frente dele para ele lutar. E a fé que vai nos levar a lutar por algo melhor.
por algo que Deus prometeu, por algo que está por vir. E nesse momento eu quero te levar a pensar quantos planos Deus tem sugerido para você na sua vida. Quantos momentos você tem de decisões você tem passado na sua vida? Será que você tem rendido os seus planos a Deus? Será que você tem colocado nas mãos dele cada decisão que você vai tomar? Eu não sei quais são os planos que você tem feito na sua vida. Eu não sei o que você tem almejado. Mas eu sei que muitas vezes você tem achado que Deus não responde às suas orações. Eu sei porque isso acontece comigo. E isso é bíblico. Porque existem profecias que dizem que vai chegar um momento onde a gente vai tentar falar com Deus e vai parecer que Ele não responde. E é aí nesse momento que a nossa fé vai ser testada. Nesses momentos onde Deus não responde, é um momento onde a gente precisa se fortalecer, onde a gente precisa orar, onde a gente precisa buscar cada vez mais a Deus, buscar cada vez mais a palavra, porque é nesse livro que a gente vai encontrar forças para viver e enfrentar no nosso dia a dia. Somente se estivermos sobre a proteção de Deus é que a gente vai ter forças para encarar as adversidades da vida. É interessante porque há alguns meses eu sofri um acidente e eu cortei a ponta do meu dedo em uma serra. E eu já tinha passado por tantas coisas na minha vida, coisas tão pequenas, e aparentemente para os olhos humanos isso aqui já seria alguma coisa um pouquinho mais pesada em comparação com as coisas que eu tinha passado antes. Só que pela graça de Deus eu aproveitei esses momentos pequenos antes para fazer as escolhas corretas, e eu fui me aperfeiçoando na fé, e eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. E quando eu cortei esse meu dedo, foi assim, eu senti como se na minha cabeça tivesse uma múltipla escolha. É como se eu estivesse fazendo uma prova. Na hora que eu cortei, eu falei assim, já foi, perdi meu dedo. Só que na minha cabeça veio, eu tenho a opção de chorar e lamuriar e ficar triste, ou eu tenho a opção de levantar. Vamos lá, levanta, segue feliz. Desculpa. Segue em frente, que Deus tem planos maiores para você. E é assim que Deus tem trabalhado na minha vida. Em um momento da minha vida, eu tive um momento de decisão muito forte. Foi em 2015, se eu não me engano. Eu morava em uma cidade de Tocantins chamada Porto Nacional. Acho que poucos devem conhecer essa cidade, mas ela fica a 60 quilômetros de Palmas. E eu fazia faculdade nessa cidade e já estava ali pelo 4º, 5º semestre, quando eu fazia engenharia civil, quando eu decidi me mudar para Palmas, porque a minha irmã, eu morava com ela e ela precisava mudar para Palmas, então eu decidi transferir a minha faculdade para Palmas. Eu não sei quantos aqui já passaram por um processo de transferência. Algumas faculdades é muito fácil, você chega lá, leva seus papéis e tá ok, você consegue. Mas outras faculdades é muito complicado. E eu tinha ligado em novembro, eu liguei para essa faculdade e falei assim, eu quero muito me transferir para a faculdade de vocês no ano que vem. E eu gostaria de ter essa oportunidade de estudar. Aí eles falaram assim, cara, é muito difícil. É impossível. Não vai ter como, a gente não vai ter vaga. Eu, ok, tá bom. Liguei para outra, nada. Aí eu falei assim, quer saber? Deixa pra lá, eu vou continuar aqui. Só que eu comecei a orar para Deus. Deus, olha, eu tô querendo ir para Palmas. Eu quero morar lá. A vida vai ser mais fácil. Já pensaram ter que viajar 70 quilômetros todos os dias, ida, e 70 quilômetros volta?
Muitos aqui não devem nem estar entendendo, né, quilômetros, né, a distância. Mas naquele momento eu comecei a orar. Até que um dia eu recebi uma ligação e essa ligação era de um coordenador que era da igreja, ele era da nossa igreja adventista, e ele me ligou e falou assim: eu tô sabendo que você tá querendo estudar na Católica do Tocantins, que é uma faculdade. Eu falei assim: tô sim, tô querendo. Ele falou assim: tá, então faz o seguinte, junta a sua documentação, os seus papéis para ontem e traz para a faculdade. Eu, ok, né? Isso já era janeiro. E na hora eu saí, fui correndo para a faculdade lá em Porto Nacional e pedi a documentação. Aí eles me falaram assim: olha, para conseguir essa documentação é mais ou menos uns 15 dias. Eu, meu Deus do céu, 15 dias para me arrumar essa documentação e eu precisava para ontem, né? Então eu orei para Deus e falei assim: olha, eu preciso com muita urgência. Eu preciso me transferir para essa outra faculdade. Eu já estou morando em Palmas e eu preciso dessa documentação para aplicar, para conseguir estudar. Se eu não aplicar, vai me trazer problemas. Ela falou assim: tá, isso era uma sexta-feira. Ela falou assim: tá, volta na terça-feira. Ok. Na terça-feira, quando eu voltei, toda a minha documentação estava pronta. Então eu falei assim: cara, é o plano de Deus. É o que Deus quer para mim. Eu vou estudar em Palmas e é o que Ele quer para mim. Então eu fui firme e segui. Cara, eu não acredito. Eu até deixei para lá, entreguei lá o documento, claro. E parei até de orar, né? Já está realizado. Ok, está nos planos de Deus. Então comecei a ligar. Diretor, nada. Para saber o resultado, se tinha sido aprovada a minha transferência. E nada, e foi vindo, final de janeiro, começou fevereiro, começou as aulas e nada. Primeira semana de aula passou, e aí eu resolvi: eu vou lá na faculdade, vou conversar aqui, que negócio é esse? Como é que eu vou estudar aqui e não fui aceito ainda? Aí eu fui e conversei com o coordenador, consegui conversar com ele, e ele chegou. Eu cheguei todo feliz, falei para ele assim: e aí? Quando é que eu começo? Aí ele falou assim para mim: cara, ele mostrou uma bíblia de papel assim. Tá vendo isso aqui? Essa pilha? Tudo isso aqui são pessoas que estão tentando transferir para cá e que aplicaram antes de você. Então, infelizmente, não vai dar. Aí imagina, aquilo me lavou, porque eu tinha corrido atrás da documentação, eu tinha visto uma documentação que demorava 15 dias para ficar pronto em 3 dias úteis. Ninguém conhece isso. Para o Brasil isso é um milagre. E de repente tudo parecia, o chão parecia até aberto aos meus pés. E eu fui voltando cabisbaixo, a minha irmã estava no carro, eu entrei dentro do carro. Ela: o que foi? Eu falei assim: foi negado. Encostei minha cabeça no volante e fiquei sem entender, nem conversar com Deus eu não conversei, mas não por rebeldia, eu só não conversei. Aí de repente, parei como se o Espírito Santo estivesse falando comigo, não sei se foi, mas me deu um estralo assim: peraí, eu pedi para Deus, era Ele quem estava conduzindo todas as coisas, eu consagrei a Ele os meus planos. Eu disse: Deus, se o Senhor quiser que eu vá para Palmas, o Senhor vai abrir as portas para eu ir para Palmas. E Ele abriu. Então eu pensei assim: cara, algum plano Deus tem para mim, algum plano Ele tem. E a partir daquele momento eu saí com essa ideia: eu vou para essa faculdade lá, mas eu sei que eu estou indo porque Deus tem um plano para mim naquela faculdade. Então eu comecei a ir todos os dias, andar 70 quilômetros, ia e 70 quilômetros voltava. Só que no caminho, quando eu cheguei na faculdade, eu falava: cara,
começava a falar sobre Deus para as outras pessoas. Eu começava a tentar buscar uma deixa, tentar buscar uma oportunidade. Se a pessoa me perguntava alguma coisa, eu já falava, é isso. Eu tentava me antecipar. Eu queria entender o porquê que Deus tinha me mandado para aquela faculdade. E eu fiquei focado nisso. Até que um dia, eu estava na sala de aula e chegou um colega que tinha estudado comigo no ano anterior. Aí eu peguei e virei pra ele e falei assim, e aí, cara? Ele falou assim, e aí, mano? Eu falei assim, e aí? E a namorada? Aí ele, pô, não tem mais namorada, cara. Ele encheu os olhos de lágrimas, falou assim, ela me traiu, ainda preferiu ficar com o cara. Aí eu, cara, foi mal ter feito a pergunta também. E eu vi que ele estava passando por um momento muito difícil. Aí, no ano anterior, eu tinha passado por uma situação semelhante. E aí ele falou assim, mas você passou por isso, e como é que você está? Eu falei assim, cara, eu estou bem demais. Eu me apeguei muito a Deus. E desde que eu me apeguei a Deus, Ele abriu as portas para mim. E eu estou tão feliz, eu estou satisfeito com a minha vida. E como Deus tem guiado a minha vida. E aí, ele falou assim, cara, e o que você fez? Eu falei assim, cara, o primeiro passo que eu fiz, eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, no começo foi difícil. Aí fui lendo mais um pouquinho, foi melhorando, até que então eu comecei a entender e comecei a ganhar gosto pela coisa. E isso me ajudou a sair do que eu estava passando. Foi maravilhoso. Aí ele falou assim, nossa, que legal. Acabou a aula. Quando eu estava saindo, ele falou assim, cara, vem aqui, você tem uma Bíblia velha em casa? Aí eu falei assim, tenho. Aí ele falou assim, você pode me dar? Aí eu falei assim, claro. Vamos fazer assim, a gente ia sair pro final de semana. Nesse final de semana era o carnaval. Depois do carnaval eu venho, na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu trago a Bíblia para você. Aí ele falou assim, perfeito, ok. Fomos para casa, né? Fomos lá, tal, passei o carnaval, né? Passei no acampamento, foi muito bom. Quando eu voltei, era na quarta-feira, ele me mandou uma mensagem, não vai esquecer minha Bíblia. Ele já mandou uma mensagem para mim. Aí eu fui, comprei a Bíblia e levei no outro dia. A hora que eu cheguei lá, Deus é tão incrível, porque Ele tem os planos que a gente não consegue nem entender e nem acompanhar. Porque eu tinha comprado a Bíblia e eu tinha uma lição da escola sabatina também. E naquele sábado, naquele trimestre, a lição da escola sabatina falava sobre o quê? Sabedoria. Falava sobre provérbios, sobre como devemos levar a nossa vida. E, por incrível que pareça, eu tinha deixado a lição e a Bíblia lá atrás. E eu não sei porquê, a minha irmã pegou, botou a lição dentro da sacola da Bíblia. Aliás, eu sei porquê. Ela botou lá dentro e quando eu cheguei na faculdade já desci com a sacolinha. E fui. Cheguei na sala de aula, não estava lá. Aí eu comecei a pensar, né, nossa fraqueza. Comecei a pensar, mas Deus, o cara me cobrou. E ele não veio? Por que ele me cobrou a Bíblia então? Para que eu comprei essa Bíblia nova então? E eu comecei a refletir, sabe? E Deus, ele foi tão incrível que quando eu estava saindo já frustrado, eu acho que Deus faz isso até para testar a nossa fé. E aí quando eu estava saindo, eu já estava pegando a estrada para voltar para Palmas, eu recebi a ligação dele. E aí, cara, cadê minha Bíblia? Eu estava na sala de aula e você não estava lá? Ele falou assim, não, eu estava aqui fora. Aí eu falei assim, tá bom, tô voltando aí. Aí eu voltei e entreguei. Quando eu fui entregar, eu vi a lição e eu não tinha visto ainda. A hora que eu vi a lição, eu fui pegar, peraí. Aí eu vi, não, fica. Ensinei para ele, expliquei para ele, faz assim, você estuda desse jeito, cara, vai transformar a sua vida. E beleza, voltei para casa com um sentimento de tipo assim, cara, Deus me usou, que maravilhoso.
Só que eu não esperava nada, eu não esperava o que estava por vir, porque no outro dia, às 10 horas da manhã, o meu celular estava com problema, ele estava falhando a bateria, aí eu resolvi conectar no carregador. Quando eu conectei no carregador, eu recebi a ligação de uma amiga minha que tinha indicado para o coordenador, e ela falou assim: por que você não atende o telefone? Ah, não, problema no celular. Ela falou assim: o coordenador da Católica está te procurando, lá em Palmas. O coordenador da Católica está te procurando. Eu, sério? É, liga lá. Aí eu fui e liguei para o coordenador. Na hora que eu liguei, grande Christopher, né? Rapaz, você está difícil, né? Estou desde as 8 da manhã tentando te ligar e você não me atende. Eu falei assim: ah, não, tá, que problema. Ele falou assim: e aí, quer estudar na Católica? Aí eu falei assim: quero. Então venha se matricular para ontem. E eu fui e me matriculei na faculdade. Irmãos, imagina a minha emoção naquele momento. Não que seja grande coisa estudar lá, mas imagina que Deus mudou a trajetória da minha vida. Ele chegou e falou assim: você não vai para essa faculdade ainda, é o meu plano para você, mas não ainda. Primeiro, você tem que voltar lá e cumprir com o seu papel naquela outra faculdade, para depois você vir aqui. Eu tenho uma missãozinha para você antes. E aí eu fui e comecei a estudar nessa outra faculdade. Irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é incrível. Eu sei que tem momentos difíceis na nossa vida em que a gente vai parar e vai pensar: meu Deus, está muito ruim isso aqui, não é o que eu quero, não é o que eu planejei para a minha vida. O que eu faço agora? Mas, irmãos, eu tenho a certeza, e eu digo isso por experiência própria: Deus, ele tem portas muito maiores que ele está abrindo para você. Ele tem lugares muito melhores que ele está preparando para você. Não busque seguir seus planos, não se frustre. Não se frustre. Deus, ele tem algo muito melhor para você. Então não conte com o seu tempo. Não espere que o seu tempo resolva a sua vida. Espere em Deus. Então eu convido hoje para que você tenha mais paciência e pratique a sua fé, fortaleça a sua fé e principalmente renda os seus planos ao nosso Deus. Porque é somente nele que não haverá mais frustrações. É somente nele que haverá a vitória certa. Amém? Eu gostaria de convidar que todos se colocassem em pé, para que pudéssemos orar. Senhor Deus, como o Senhor é incrível, como o Senhor é maravilhoso. É tão incrível ver como o seu trabalho é feito, Pai. Pai, perdoa porque a nossa mente é pequena, nós somos degenerados pelo pecado e a gente tem uma dificuldade com o tempo. Pai, por favor, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a entender que o momento que nós estamos passando é passageiro e que dias melhores virão, e que se não for nessa terra, é no céu, Senhor. E que dificuldades às vezes vêm para garantir a nossa salvação, Pai. E que às vezes o Senhor vai mudar a trajetória para que nós sejamos um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E Senhor, como é maravilhoso esse sentimento de ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de servirmos a Ti. Pai, conduza a nossa mente, o nosso coração, purifica-nos, Senhor. Trabalha para que nós façamos os planos que estão em Ti e que nós sempre ponhamos esses desejos
esses planos nas suas mãos e que o Senhor possa guiar-nos e que assim nós possamos ir para o céu e estarmos todos juntos nas nações celestiais. Guia-nos, Senhor, para os nossos lares e que lá, Senhor, nós possamos ser fontes de bênção e que nós possamos ser um testemunho onde quer que a gente vá. E é isso que nós te rogamos e te pedimos, em nome do Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.